Olá pessoal, tudo bem? Professor Avilásio, sejam todos bem-vindos às nossas videoaulas. No conhecimento de Química do primeiro ano, nós paramos justamente falando sobre radioatividade. Então, nós vamos dar seguimento às nossas aulas, vendo exatamente esse conteúdo da qual nós paramos depois que nós tivemos essa parada para a quarentena do coronavírus. Bom, pelo que vocês podem analisar no nosso esquema que nós montamos aqui no quadro, a radioatividade é um evento tipicamente nuclear. Então vocês estão lembrados nas nossas aulas de Química que o átomo ele apresenta basicamente duas regiões. Uma região chamada de eletrosfera e outra região chamada de núcleo, né? Os experimentos de Rutherford vieram justamente fazer com que essa separação fosse perfeita. Rutherford conseguiu provar, através dos seus experimentos, de que o átomo não era tão maciço como se acreditava, mas que apresentavam duas regiões distintas. Então, os fenômenos radioativos, eles são fenômenos eventualmente do núcleo. Só que essa radioatividade, ela pode ser tanto um fenômeno natural, como ela pode ser também um fenômeno artificial. Professor, como assim? Natural, no sentido de que você está exposto todos os seus dias à radiação cósmica, você está exposto à radiação da luz solar. Então, esses aí são chamados eventos radioativos naturais. E o que seriam os eventos radioativos artificiais? Seriam aqueles que estão ligados diretamente à propagação de radiação dos elementos químicos. Por exemplo, quando você se expõe a um exame de raio-x, quando você faz um exame de ultrassonografia ou de ressonância magnética, então você está se expondo a um tipo de radiação por desintegração radioativa, que é o que a gente chama de radiação artificial. Bom, por ser um evento nuclear, o aluno ele pode pensar da seguinte maneira: professor, todo átomo ele tem um núcleo. Se todo átomo tem um núcleo, então a gente poderia dizer que todo elemento é radioativo? Aí nós queremos abrir um parêntese para que vocês entendam uma determinada sequência. Apesar de que todos os átomos são capazes de emitir radiação, mas a gente não pode classificar todos os elementos químicos como sendo radioativos. Por quê? Porque vocês lembram que uma das coisas que fez com que o modelo de Dalton fosse colocado em desuso foi exatamente o surgimento dos chamados isótopos do elemento químico. E alguns isótopos eles são encontrados na natureza de forma abundante, ou seja, com abundância diferenciada. Então, alguns isótopos são mais abundantes, ou seja, são encontrados em maior quantidade, e outros menos abundantes, encontrados em menor quantidade. Se esse isótopo radioativo for mais abundante e ele for radioativo, então a gente diz que aquele elemento químico será um elemento radioativo. Se o isótopo mais abundante do elemento na natureza não for radioativo, então esse elemento não pode ser classificado como elemento radioativo. Vou dar dois exemplos aqui bem claros para que vocês entendam. O elemento hidrogênio, ele tem três isótopos bem conhecidos: o prótio, o deutério e o trítio, né, ou trício. Desses três isótopos que o hidrogênio apresenta, apenas o trício é considerado radioativo. Só que esse isótopo do trício, né, do hidrogênio, ele é encontrado com menos de 1% da natureza. Então, se o elemento hidrogênio apresenta um isótopo radioativo que tem uma pequena abundância na natureza, eu não posso classificar o hidrogênio como sendo um elemento radioativo. Já um outro elemento bastante conhecido de vocês também, que nós chamamos por urânio, ele apresenta vários isótopos na natureza e todos os isótopos do urânio são radioativos. Então, se todos os isótopos do urânio são radioativos, vai existir aquele que é o mais abundante e ele será radioativo. Então, nesse caso, a gente classifica o urânio como sendo um elemento radioativo, tá certo? Então, não esqueçam desse detalhe: todo átomo é capaz de emitir radiação, mas nem todo elemento pode ser considerado radioativo. Somente aquele cujo isótopo na natureza mais abundante seja radioativo. Tá ok? Bom, continuando. Se a radioatividade é um evento nuclear, esse evento nuclear ele pode acontecer de duas formas. Existe o que nós chamamos de fissão nuclear e existe o que nós chamamos de fusão nuclear. Professor, onde é que está a diferença entre os dois tipos? Basicamente, um seria o oposto do outro, mas os dois emitem uma grande quantidade de energia quando acontecem. Os eventos por fissão nuclear, eles acontecem por fragmentação de núcleos instáveis, ou seja, você vai ter um núcleo radioativo grande e instável, ou seja, do ponto de vista energético, ele apresenta uma grande quantidade de energia, e esse átomo, ou esse núcleo instável, ele quer adquirir estabilidade.
Para adquirir estabilidade, ele vai se fragmentar, ou seja, ele vai se partir em núcleos menores. E toda vez que acontece essa divisão de um núcleo grande, instável, em núcleos menores, estáveis, existe uma liberação de energia para a natureza. E essa quantidade de energia ela é muito elevada. Por exemplo, os eventos de fissão nuclear, nós vamos ver nas nossas próximas aulas, eles estão diretamente relacionados com as usinas nucleares, com a geração de energia elétrica e também na medicina e também na formação das chamadas bombas nucleares. Já no caso da fusão nuclear, ela é exatamente o oposto da fissão. Na fusão nuclear, em vez de você ter a fragmentação, na fusão nuclear você vai ter a junção de átomos menores. Ou seja, você agora vai ter núcleos menores que vão se aglomerar, que vão se acoplar, juntar, e essa junção resulta numa grande quantidade de energia liberada para a natureza. Então, o evento de você juntar núcleos menores, para formar um núcleo maior, é o que nós chamamos de fusão nuclear. Então, a radioatividade ela pode acontecer basicamente por fissão nuclear e por fusão nuclear, tá ok? Bom, se vocês estiverem lembrados, quando Rutherford fez o seu experimento, Rutherford ele bombardeou uma fina lâmina de ouro, impregnada de material fluorescente. Ele bombardeou esse material utilizando partículas alfa. Aí o aluno pode se perguntar, professor, partículas alfa por quê? Por que ele escolheu as partículas alfa? Bom, de um modo geral, Rutherford ele já sabia que as partículas radioativas ou radiações, elas apresentam o que nós chamamos de natureza elétrica, ou seja, algumas partículas apresentam natureza positiva, outras apresentam natureza negativa e outras não apresentam nenhum tipo de natureza elétrica. Então, o que é que nós podemos representar através desse esquema aqui para que você entenda o tipo de natureza elétrica de cada uma das principais emissões radioativas? Basicamente, existem várias emissões radioativas que podem ser emitidas a partir do núcleo de um átomo. Dessas principais, nós podemos destacar três: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama, tá? Bom, o que foi que nós pudemos montar aqui para que você entenda a natureza elétrica dessas partículas ou dessa radiação? Nós colocamos aqui um recipiente, imagine que aqui seja um recipiente de chumbo, bem largo, de espessura bem grande, e você colocou aqui um átomo que emite radiação. Na saída desse bloco de chumbo, nós acoplamos aqui um campo elétrico, certo? Então, de um lado nós temos aqui o polo negativo, do outro lado nós temos o polo positivo desse campo elétrico. E ao abrir a partícula, ou seja, ao permitir que a partícula emitir radiação, essa partícula, ao emitir radiação, ela pode emitir três tipos de raios ou radiação. Uma que vai passar em linha reta pelo campo magnético ou campo eletromagnético, Então essa radiação que passa em linha reta sem sofrer desvio nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, ela ficou sendo chamada de radiação gama, que nós vamos ver na nossa próxima aula exatamente algumas características sobre ela. Mas existem outras duas que apresentam natureza elétrica bem definida. Uma que é considerada uma partícula leve e apresenta uma natureza negativa, que é a chamada partícula beta. Por que ela é negativa, professor? Porque ela se desvia justamente para o lado positivo do campo elétrico. Então, a radiação beta, ela é uma partícula leve, então observe que o ângulo de abertura é bem maior do que a da radiação alfa, então ela é mais leve, então ela consegue viajar com uma velocidade maior do que a alfa, e ela se desvia para o lado positivo do campo elétrico. Já a radiação alfa, ela é uma partícula mais pesada, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela é uma radiação mais pesada, então ela tem um ângulo de saída um pouco mais fechado em relação à radiação gama e comparando com a radiação beta, e ela se desvia para o lado negativo. Isso implica dizer que a radiação alfa, ela tem natureza positiva. Então, vocês acabam de concluir nesse momento a natureza elétrica das três principais radiações emitidas pelos núcleos atômicos. A radiação alfa, que é uma partícula pesada e tem natureza positiva, por isso se desvia para o campo negativo. A radiação beta, que é uma partícula mais leve do que a alfa,
e ela tem natureza negativa, por isso ela desvia para o lado positivo do campo elétrico. E a radiação gama, que na verdade não é uma partícula, porque vocês vão ver que ela não tem massa, ela na verdade é uma onda eletromagnética, então ela não sofre desvio nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Então ela não tem carga, então ela passa em linha reta, fazendo com que as três sejam obtidas na tela fluorescente, para a gente ter o registro exatamente que esse material que está aqui é capaz de emitir radiação, tá certo? Então daqui a pouco a gente vai ver aqui as propriedades agora das partículas radioativas. Pronto. Então, como vocês viram no item anterior, a gente viu que a natureza elétrica das radiações, elas podem ser positiva, negativa ou sem carga, né? Então o esquema que nós mostramos anteriormente mostrava exatamente que a radiação alfa, ela tinha natureza positiva, por isso ela se desviava para o campo negativo. A radiação beta, ela tinha natureza negativa, por isso ela se desviava para o campo elétrico positivo. E a radiação gama, ela não apresenta carga, então ela passava em linha reta, sem ir para o lado positivo nem negativo. Então nós agora montamos aqui um esquema para que vocês entendam exatamente as principais propriedades dessas três emissões: radiação alfa, beta e gama, que são as principais. Na nossa próxima aula, vocês irão ver que além dessas três, nós temos outras emissões radioativas importantes que farão parte das chamadas reações de transmutação, tá? Então, eu coloquei aqui, resumidamente, um quadro para que vocês possam comparar exatamente as propriedades das nossas três principais radiações. A radiação alfa, ela apresenta uma carga relativa positiva, como a gente já falou, e essa carga relativa, ela é mais 2. Professor, por que mais 2 e não mais 1? Porque a natureza da radiação alfa, ela é constituída basicamente de 2 prótons e 2 nêutrons. E vocês, meus alunos, lembram que a partícula chamada de próton, ela tem carga relativa mais 1. Então, se existem 2 prótons em cada radiação alfa, a gente pode dizer que teriam 2 cargas positivas. Então, a carga relativa da radiação alfa seria mais 2. A natureza, como eu já falei aqui, ela apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. Ora, se tem 2 prótons e 2 nêutrons, nós vamos ver daqui a pouco a representação da radiação alfa, que ela é exatamente massa 4. Então, ela é uma partícula pesada. Em relação à velocidade comparada à velocidade da luz, a gente pode dizer que a radiação alfa é uma radiação muito pesada. Por ela ser muito pesada, ela vai ter uma baixa velocidade. E essa velocidade ela chega a ser menor do que 5% da velocidade da luz, tá? Se ela tem uma velocidade baixa, significa dizer que ela vai ter uma capacidade de penetrar em tecido ou em objetos baixo. Então, quanto mais pesado é a partícula radioativa ou a radiação, menor é a capacidade que ela tem de atravessar barreiras físicas. Então, uma simples folha de papel, por exemplo, é capaz de barrar uma radiação alfa, porque ela apresenta uma velocidade pequena devido ao seu peso. Então, ela tem um poder de penetração muito baixo em comparação com as outras duas. Mas, em compensação, por ela não conseguir penetrar muito, ela acaba causando um dano muito maior, certo? Então, a radiação alfa, ela tem uma capacidade de causar dano, que é o que nós chamamos de poder de ionização, muito maior do que a das outras duas. Então, penetra pouco, mas em compensação causa um dano muito grande ao tecido vivo ou aos materiais que são irradiados com esse tipo de radiação. A radiação beta, a gente viu pelo esquema anterior, que a radiação beta ela se desviava para o campo positivo. Por quê? Porque ela apresenta justamente uma carga relativa menos 1. Por que, professor, carga relativa menos 1? Porque vocês estão lembrados que no átomo, né, daquelas 3 principais partículas fundamentais, próton, nêutron e elétron, a que tem carga negativa é exatamente o elétron. Então a gente diz que a radiação beta, ela se assemelha ao elétron. Como ela se assemelha ao elétron e o elétron tem carga negativa menos 1, então a gente diz que a carga relativa da radiação beta também seria menos 1. Em relação à velocidade da luz, a radiação beta ela é muito mais rápida do que a radiação alfa. Ela chega a ocupar em torno de 90% da velocidade da luz. Então é uma velocidade muito grande, mas não chega a ser ainda a velocidade da luz. Mas em comparação com a alfa, é um valor bastante expressivo. Então aproximadamente 90% da velocidade da luz. Consequentemente,
ela vai ter um poder de penetração mediano, ou seja, não tão baixo quanto a alfa, mas também não tão grande quanto a radiação gama. E o seu poder de causar dano aos tecidos vivos e aos materiais também é mediano. Então veja que a radiação beta, ela é intermediária entre a alfa e a gama. Já no caso da radiação gama, nós temos um desvio nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. Então a gente diz que a carga relativa da radiação gama, ela é zero, né? Ela não se desvia para nenhum dos lados. E ela, na verdade, não é uma partícula. E aqui eu gostaria de deixar bem claro para vocês, meus alunos, para que vocês saiam daqui da nossa aula de hoje, lembrando desse detalhe fundamental. A gente deve evitar usar o termo partícula radioativa para todo tipo de radiação. Na verdade, o termo mais correto para se utilizar é exatamente radiação. Por quê? Porque existem algumas emissões radioativas que não têm massa, né, que não são partículas. Então, um exemplo claro disso é a chamada radiação gama. Então, não é correto você chamar partícula gama. O correto é você chamar de radiação gama, porque ela é exatamente uma radiação eletromagnética. E como tal, ela tem a velocidade igual à da luz. Então, a radiação gama é aquela que tem a maior velocidade, porque ela é igual à velocidade da luz. Então ela consegue atravessar inúmeras barreiras físicas ao mesmo tempo, né? Faz com que ela tenha um poder de penetração muito alto, então ela consegue atravessar muitas barreiras ao mesmo tempo, mas em compensação, como ela atravessa muito os materiais, ela causa um dano muito pequeno a esses materiais. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. E fica aqui uma deixa para nossas próximas aulas. A gente vai ver exatamente outras partículas radioativas ou outras formas de radiação, bem como os usos maléficos e benéficos da radiação e a cinética radioativa. Até o nosso próximo encontro.